Hello, pessoas! Vocês estão felizes? Estou muito feliz, estou muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo e, cara, no vídeo de hoje eu vou ser bem sincero com vocês, eu tava procurando um tema para fazer um vídeo. Enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, até porque eu dei meio que uma sumidinha, mas aos pouquinhos eu tô reaparecendo, né? Bom, esse vídeo já teve uns 3 temas, mais ou menos, já teve uns 3 textos base e tem uns 3 outros vídeos que eu tenho que gravar ainda, mas eu decidi gravar esse porque foi o que mais me chamou a atenção, assim. Então, hoje o texto que a gente vai usar vai estar lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 13, vamos lá. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Bom, hoje o título desse capítulo na Bíblia, né, do capítulo 3 de Colossenses, está escrito assim: Instruções para um viver santo. Daí você vai ver todos os outros, eu peguei ali do 13, porque foi o que eu achei mais interessante. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a paz de Cristo e como ela se é eficaz na nossa vida, né? Bom, primeiramente o conceito de paz, ele é muito interessante, né? Porque para muita gente, paz pode ser ter uma vida tranquila, ter uma vida serena, mas para mim, o que eu tenho vivido, né, é que a paz, principalmente a paz de Cristo que ele vai falar na Bíblia, né, sobre a paz que excede todo entendimento, ela tem muito a ver com viver na dependência de Deus e saber exatamente o que esperar ou não esperar, né? Porque, bom, foi um texto que eu coloquei no meu Instagram algumas semanas atrás, acho que faz um mês, não sei, que foi sobre a missão, né? E foi sobre como a base da missão é depender totalmente de Deus. E quando você entende que a missão, ela tem muitas surpresas, ela tem muitas coisas que você não pode controlar e você não vai controlar, você entende que, sabe, depender de Deus não é uma sugestão, mas é uma questão de sobrevivência. E a dependência de Deus, muito pelo contrário de você viver dependente de outras pessoas, ela vai te trazer paz ela não vai te trazer confusão, entendeu? É uma coisa sobrenatural mesmo. É basicamente você entender que você não tem o controle de nada e ainda bem por isso, porque você acabaria fazendo uma besteira. E sabe, Paulo está dizendo aqui nos Colossenses para que a paz de Cristo seja o juiz no nosso coração. Então, cara, o que era a paz de Cristo? Jesus falava, enquanto estava na terra, que ele não fazia nada que o Pai não tivesse mandado ele fazer. Ele não fazia nada que não via o Pai fazendo. Então, a paz de Cristo seja o juiz no nosso coração, ou seja, que nós possamos sempre ter o nosso coração, a nossa paz na dependência de Deus, e que essa dependência, essa paz que só vem pela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, seja o juiz em nosso coração. Ou seja, você não tem que tomar decisões com base nas suas emoções, no que você pensa, nos seus planos. Claro que é bom planejar, claro que é bom se estruturar, isso é maravilhoso e você tem que fazer isso. Mas sempre tendo em mente que não é você que tem o controle de nada, não é você que tem poder sobre nada, não é você que decide a sua vida, a menos, é claro, que você não tenha se entregado totalmente a Cristo, a Deus. Daí, realmente, por enquanto é só você, e acho que essa é uma das piores coisas que você pode fazer. E Paulo vai continuar dizendo, né? Nos versículos mais atrás, esse é o 15, né? Que a paz de Cristo seja juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então, cara, esse versículo ele fala muito, né? Que a paz de Cristo seja juiz no seu coração, ou seja, que a paz de Cristo tome as decisões da sua vida e visto isso, que nós fomos chamados para viver em paz. Então, cara, que a gente possa entender isso, né? Que
nós fomos chamados para viver em paz. O problema é que a gente não tem paz mais nos dias de hoje, porque a gente não confia mais numa coisa que é imutável, mas ao mesmo tempo sempre traz algo novo, que é Deus, sabe? Que Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E você ter a sua dependência numa coisa que não muda, mas que se renova, é muito legal, cara, é muito interessante isso. E tá dizendo aqui, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Isso fala muito, cara, membros de um só corpo. A gente precisa começar a entender um pouco mais da unidade da igreja, porque viver em paz não é só você entender, você viver na dependência de Deus, né? Como eu falei nesse versículo, como eu já falei nesse vídeo, e você ter a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas, que você colocou a sua dependência em algo imutável e que continua se renovando dia após dia. Mas ele vai falar assim também, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Ou seja, a paz não é algo individual, a paz é algo coletivo. A igreja não tem que ser o motivo de você entrar em crise, a igreja tem que ser o lugar onde você fica em paz. A igreja tem que ser o seu refúgio, não porque a estrutura é boa, não porque os cultos são bons, mas porque Cristo está lá. E é porque Cristo está lá e pessoas que amam a Cristo estão lá, que elas têm a paz como juiz do coração delas. Ou seja, é através da unidade que nós percebemos que a paz de Cristo não tem a ver com um sentimento e não tem a ver com uma emoção, mas tem a ver com um posicionamento. Porque a partir do momento que nós entendemos que uma igreja posicionada na paz de Cristo pode revelar Cristo ao mundo, e esse é o nosso objetivo, é isso que nós fomos chamados para fazer, nós somos chamados para viver em paz e trazer paz ao mundo como igreja. Então a gente começa a entender que, primeiro, a dependência da igreja está totalmente em Deus. Quando a gente entende que a gente foi chamado para viver em paz, cara, a gente começa a entender que a igreja tem que ser o nosso lugar seguro, não porque ela tem uma estrutura boa, não porque ela tem uma palavra boa, mas porque nela existem pessoas que têm a paz de Cristo como juízes no seu coração. Então, além de você estar em paz porque você está vivendo na dependência de Deus, e é isso que te conforta, é isso que te mantém de pé, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, você ainda tem o auxílio e a ajuda de ter pessoas que têm a paz de Cristo como juiz do seu coração ao seu lado, congregando na sua igreja. Então, cara, isso é muito forte, porque isso tem que juntar a gente ainda mais numa consciência de igreja-corpo e não igreja-templo. Que a gente possa entender que paz não tem a ver com cargos, não tem a ver com cultos, não tem a ver com programações, não tem a ver com estruturas, não tem a ver com liturgias. Paz tem a ver com pessoas dependentes de Deus. E que pessoas dependentes de Deus que entendem isso e que entendem que com a paz de Cristo sendo a juíza do seu coração, elas podem ajudar não só a si mesmas como a outras pessoas, como um corpo unido. E através dessa paz coletiva da igreja, que o mundo vai conhecer Cristo na sua essência. Porque Cristo é isso, Cristo é paz, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E, cara, esse é o papel da igreja, é revelar quem Cristo verdadeiramente é para o mundo. E para finalizar, no versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Paulo, primeiro que nesses dois versículos, tanto no 15 quanto no 16, Paulo termina dizendo que sempre termina com gratidão. No versículo 15 ele vai falar: visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. E no final do 16 ele vai falar: com gratidão a Deus em seu coração. Então, cara, a gratidão é um papel essencial, porque a paz, ela te permite ser grato a processos que acontecem na sua vida. Então, cara, você pode ver na dependência de Deus, você pode ter paz nisso, mas não é porque você tem a paz na dependência de Deus que você não vai viver os processos que são difíceis. Muito pelo contrário, você vai viver. E é porque você tem a certeza que Deus tem o controle de todas as coisas, que vai facilitar, ou melhor, que vai fazer você continuar no processo. Porque facilitar às vezes não facilita muito não. Então,
Paulo vai dizer aqui no 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Paulo está falando do papel da igreja na vida de um cristão. E na igreja corpo, não na igreja templo. De pessoas que têm a paz de Cristo como juízes em seu coração, que que te ajudam a ficar em paz com a dependência de Deus que você tem, mas que também te ensinam, que te aconselham, que te ajudam na caminhada. Que mesmo você tendo a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, nem sempre os processos vão ser fáceis. E muitas vezes você vai precisar de alguém mais experiente, de alguém que tenha uma direção de Deus mais clara no momento do que você tem. E é por isso que Paulo está dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o quê? É a Bíblia. Que a gente possa entender isso. Que se nós quisermos viver em paz, nós temos que primeiro depender de Deus. Segundo, se cercar de pessoas, se cercar de uma comunidade espiritual, de uma igreja, que entenda isso, que entenda que a paz verdadeira é depender de Deus e deixar todas as coisas sob o controle dele, porque assim a paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que excede todas as coisas que eu posso entender e que eu tenho controle e que eu também não tenho, que ela assuma o nosso coração. Então, se a gente quer viver em paz, a gente precisa depender de Deus, se cercar de pessoas que entendem isso e que têm a paz de Cristo como juízes em seu coração e habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. Porque só assim nós podemos nos ajudar como corpo, comunidade, que nós possamos entender isso, que a paz verdadeira é depender de Deus, é se cercar de pessoas que dependem de Deus e é conhecer a palavra dele, habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, para que nós não só sejamos edificados e vivamos em paz, mas nós possamos Caraca, eu perdi agora. Tá, vamos lá, voltando. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós, não só para que a gente possa viver em paz, mas para que nós possamos ajudar os outros a viverem em paz. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo bem aleatório, surgiu do nada assim, mas eu creio que vai te ajudar de alguma maneira. Bom, os vídeos vão chegar mais em breve, eu tô entrando de férias agora. Próximo vídeo que eu quero gravar vai ter um pouco a ver com isso, vai ser um pouco, eu não sei, enfim. Mas é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se essa palavra faz sentido pra você, se você tem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada aqui, obviamente, eu sou totalmente suscetível a erros. Se você achou alguma coisa errada, ou se você sabe que alguma coisa está errada, comenta aqui embaixo para que eu possa melhorar. E bom, é isso. Que a paz de Cristo habite ricamente, seja juíza do seu coração e que a palavra de Cristo habite ricamente na sua mente. E um spoiler do próximo vídeo. A vida não é só chava.